Jerônimo? Tiro Z, muita pá, muito trabalho, né? E ele viveu mais vários anos. E ele era uma pessoa de um bom humor incrível, porque... E ele contava, uma vez ele estava lá em Uberaba, que encontrei até o Divaldo, que conheceu ele muito, e falou assim que um dia ele estava lá e ele gostava de imitar a voz do Divaldo, né? Contar aqueles casos e tal. Aí o Divaldo falou assim, ele falava para o Divaldo assim, ei, Divaldo, você deve ter muita inveja de mim, porque você faz a palestra e eu que saio carregado, né? Porque ele estava na cama, tinha que sair carregado mesmo. Então era um senso de humor para enfrentar a dificuldade. Então é isso. Daqui a pouco eu falo mais de Jerônimo na proposta que ele faz da felicidade. Sabe, uma vez perguntaram para ele o que era ser feliz para ele. Só uma coisa, antes que eu esqueça, já que vai surgindo as ideias, a gente tem que aproveitar a inspiração. E depois se esquece. Ele falando assim, felicidade para mim era poder virar de lado. Sabe para não pensar nisso? E um amigo nosso, o Frederico Aze, que dirigiu o CRESUL, o Conselho Regional Espírita, quando eu era a região toda aqui em Varginha, antes do desencarne de Jerônimo Mendonça, recebeu ele em Varginha para fazer uma palestra. E da casa dele, ele conta que o que mais impressionou era o tanto de pessoas que foram na casa do Fred para conversar sobre os seus problemas com o Jerônimo. E problemas assim, a pessoa estava lá, eu briguei com o meu namorado, e ela conversava com o Jerônimo. Quer dizer, aí o Fred fala assim, era impressionante como é que as pessoas não percebiam a dor, a dificuldade dele, o tamanho do problema que ele enfrentava. Né? Os problemas dos outros eram desse tamanhozinho, perto do problema que ele enfrentava. Né? Mas ele era uma pessoa de muito humor. E tem o caso dele, ótimo, uma vez ele era chamado para fazer discurso em velório, né? Em vez de descer ele no cemitério, ele viu ele no chão falando, ele sentiu que estava esfriando, o coveiro só foi buscar ele de meia-noite, ele contava isso com um humor assim, né? Um humor assim, fantástico. Mas, vamos dar um pouquinho. Como é que eu não me marquei direito da hora, eu tenho até um 4:15, é isso? Então, uma outra lei é a lei de doação. E é legal essa lei de doação, do jeito que coloca, porque o Deepak Chopra vai dizer o seguinte, a vida é troca, é fluxo contínuo. E nós queremos reter as coisas, nós queremos segurar as coisas. E é por isso que a gente é infeliz. Porque no mundo, as coisas têm que fluir. Quantas vezes a gente guarda no nosso guarda-roupa, roupa que não nos serve mais, porque a gente tem a ilusão de que um dia vai emagrecer. Eu estou falando de mim agora. Não é verdade? Você guarda um pouquinho e fala, não, mas eu não vou dar essa roupa nessa camisa, não, porque está novinha, eu tenho certeza que eu vou emagrecer. Dá a camisa, quando você emagrecer, você compra outra. Entende? A gente fica guardando as coisas, retendo as coisas, que não nos traz felicidade. A vida é uma troca. E quando eu estava vindo para cá, eu estava dirigindo, eu fui lembrando de um amigo, foi uma recordação, talvez ele estivesse até me inspirando, foi uma lembrança muito agradável. Eu conheci uma pessoa lá de Três Corações, né, militar inclusive, que ele tinha uma característica especial, porque ele era filho único, a esposa dele também filha única, eles não tinham parentes próximos, e não tiveram filhos. E tinha uma vida razoável economicamente. E ele era uma pessoa assim, como ele achava que ganhava mais do que precisava, ele deixava um pouco para o futuro, porque já eram pessoas mais de idade, mas ele sempre fazia doações nas instituições, aquela doação rotineira, ele destinava uma parte do salário dele para cada instituição que ele precisava de ajudar. Mas quando ele desencarnou, e nós fomos lá ajudar a desocupar aqueles móveis, aquelas coisas, aquele processo natural da passagem, né? Nós ficamos surpresos, porque nós tiramos algumas malas e os guarda-roupas embutidos que tinha na casa dele, várias caixas com coisas desfechadas, tipo assim, escova de pentear cabelo, né? Secador, umas coisas assim. E aquilo nos emocionou tanto, inclusive pelo relato da esposa, e a gente conhecia disso, porque ele falava sempre para o meu pai assim, Antônio, o dinheiro tem que circular. Né? Dinheiro a gente retém o que precisa e circula. Porque a vida, o dinheiro é o sangue, isso Emmanuel também fala, é o sangue da sociedade. Ele tem que circular, o bem tem que circular. E ele tinha essa preocupação. E quando ele aposentou, a gente descobriu isso, sabia que ele fazia isso, mas não sabia como era esse processo. Ele ia nas lojas da cidade, e se ele percebesse que uma loja não estava tendo muito movimento, ele ia lá e comprava alguma coisa, que ele nem precisava. Depois ele doava. Geralmente era um brinquedo, ele comprava muito porque ele acabava doando na creche, etc. Mas olha só que pensamento lindo. Quer dizer, a gente fala assim, o que eu preciso
talento é o que você precisa para fazer o bem. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Pô, mas você faz o quê? Ah, eu trabalho no comércio. Como é que você atende os seus clientes? Você está tendo aquele dom, aquele talento que Deus te colocou naquela situação. Como é que você atende? Ah, eu sou enfermeiro. Como é que você atende os seus pacientes? Você é professor. Como é que você vai para a aula? Você tem a responsabilidade de preparar antes? Ou você vai de qualquer jeito que você ganha pouco? Qual é o talento que eu recebi? Aonde eu estou colocando esse talento? Então ele comprava as coisas porque ele não queria que a loja fechasse. Porque ele achava que dar o dinheiro não era o problema, mas que a pessoa precisava trabalhar. Então ele ia lá e comprava para que as lojas tivessem fluxo, movimento, para que mantivesse o emprego daquelas pessoas. Olha que mentalidade diferente, né? E ele não contava isso para ninguém. E quando a gente foi na desfase de algumas coisas dele, tinha aquele tanto de coisa, né? Não sabia nem onde punha aquilo. Porque ele comprava simplesmente para dar opção para a pessoa trabalhar. Então a gente tem tanta forma de ajudar que a gente não se dá conta. Aqui eu vou avançar um pouquinho, porque isso aqui nós já estamos acostumados. Eu só quero chamar a atenção que às vezes dentro da doutrina espírita, não a doutrina, dentro do movimento espírita, essa questão da lei de causa e efeito, a gente leva muito a lei de Falião. Lei de Falião é uma lei humana que Moisés pôs para disciplinar o povo hebreu, que era ainda muito rude. Então a gente fala assim, fulano está passando por isso? Com certeza ele fez maldade na outra vida. A gente sempre leva para essa explicação. E nem sempre essa é a explicação. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, tá? Então, se não ficar tão claro, você retoma. Nem sempre essa explicação. Tem uma passagem de Jesus, linda, que ele está caminhando e vê um cego de nascença. Olha a reencarnação aí. Porque ele vê um cego de nascença, está claro no Evangelho. E os discípulos perguntam para ele assim, mestre, quem pecou para que ele nascesse assim? Ele ou os pais dele? Olha que interessante. Como é que eles já tinham essa noção do ser existir antes do nascimento? Senão não fazia sentido a pergunta. Se eles sabiam que ele era um cego de nascença, como é que eles podiam perguntar se ele pecou, se ele fez algo para ficar daquela forma? Mas aí Jesus responde, nem ele, nem os pais. Ele ou os pais dele. Porque tinha aquela coisa da terceira geração, do pecado original, né, que até hoje muitas religiões da cultura. E ele falou, nem ele, nem os pais dele. Mas ele nasceu assim para que fosse manifestada a vontade de Deus, nosso Pai que está no céu. Aí eu fico imaginando, aí eu estou fazendo uma viagem, mas só para a gente refletir. Você já imaginou? Nós já espíritos puros. Estamos longe, mas vamos lá. Né? E aí Jesus, o governador do planeta, vai reencarnar, né? Porque ele não reencarnou no planeta, ele já era. Desculpa, esse espírito evoluído, que planejou toda a evolução, conforme é relatado para nós no livro A Caminho da Luz. Então, Jesus, o governador do planeta, falou, gente, eu vou fazer uma missão na Terra. Eu preciso de voluntários. Eu preciso de pessoas que nasçam sempre, porque eu vou curar, para dar um exemplo. Nós, espíritos puros, quem de nós não aceitaria essa missão? De nascer naquelas condições para ser exemplo e conviver com a mensagem imorredora do Evangelho. É lindo demais. Mas a gente acha que tudo que a gente está sofrendo é porque a gente está pagando. Não é. Então a lei do karma, causa e efeito, é lembrar que toda ação minha reflete, projeta, causa uma reação. E aí aquilo que o senhor colocou aqui. Como de modo geral a gente não está querendo aprender pelo bem, a gente acaba sofrendo muitas consequências desagradáveis, porque a nossa reação é sempre na dor. No livro Missionários da Luz, André Luiz conta uma experiência bastante interessante. É o terceiro livro da série Nosso Lar, Mensageiros e Missionários da Luz. Ele conta uma experiência interessante, porque ele vai com o Alexandre, que é o mentor do livro, aprender o trabalho que acontece na espiritualidade na casa espírita. E um dos trabalhos era o passe. E aí, ele estava lá conversando com o Alexandre estava dando uma explicação para ele, chega o auxiliar de Alexandre e fala, Alexandre, fulano está aí. Eu não lembro o nome do personagem no livro, né? Fulano está aí. Ele é um caso de 10, dos 10. Aí Alexandre fala, nossa, mas então é grave. Então, deu um paliativo e manda ele de volta. Aí o jornalista fica com aquela interrogação. Caso de 10, o que é isso? O que está acontecendo? Aí quando o auxiliar se afasta, já estava na hora do passe na casa espírita. Aí o André pergunta, escuta, o que é isso, caso dos 10? Aí o Alexandre fala, não, esse rapaz, ele tem um problema com cefaleia. E depois de muitos anos, um bebedor inveterado. Depois de muitos anos, ele começou a ter alguns probleminhas no fígado, no pâncreas, alguns problemas de saúde. E ele está vindo no centro de uma paz para ver se melhora. A primeira vez que ele veio,
a gente fez um tratamento espiritual, quer dizer, recebeu o passe, mas a espiritualidade quase que fez uma cura de um tratamento quase cirúrgico. Ele saiu dali revigorado. Mas já era a 10ª vez que ele voltava. Olha que coisa. Então ele recebeu um tratamento sem se dar conta, que a gente não dá aquele devido valor ao passe. Ele recebeu um tratamento, quase uma cura espiritual nas vezes anteriores que ele estava ali desde a primeira. Só que ele saía dali, começava a se sentir melhor e ia para o bar beber. É igual aquela pessoa que de repente tem pegando o exemplo da bebida, desculpa esse exemplo, mas é um exemplo muito corriqueiro, a pessoa se sente mal, vai para o hospital. E aí não bebe, porque o médico fala, você não pode beber, e a pessoa está doendo. Depois que ela sai melhor, ela volta para beber. E o caso dele foi isso. E aí já era a 10ª vez que ele voltava lá pelo mesmo problema, e todas as vezes a espiritualidade trabalhou para melhorar. Aí dessa vez a gente falou, bom, agora nós não podemos. É igual Jesus, não dê pérolas aos porcos. Porque eles não sabem o valor daquela pedra. Para o porco não vale nada, é uma pedra. Ele não vai aproveitar. Então ele precisa da dor para perceber. Então, o que a espiritualidade fez para ele, ele não percebeu, a dor vai fazer para ele perder. Então, eles deram um paliativo, mas não fizeram aquela cura completa. Por quê? Porque ele tinha que sair, o problema ia manifestar uma dor física, e ele ia acabar parando de beber pela dor, pelo processo que ele ia sofrer. Então, a lei de causa e efeito ela é muito mais ampla do que às vezes a gente se dá conta. Porque às vezes não é a dor que a gente recebe, é a dor auxílio, é a dor impedimento.